Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal. Depois de vos mostrar as minhas leituras do Agosto ao Quadrado durante a primeira quinzena de agosto de 2020, um vídeo que podem ver aqui, eu venho hoje falar-vos sobre as minhas leituras de banda desenhada da segunda quinzena, mas a coisa não correu muito bem e então eu vou aproveitar este vídeo para também vos falar dos outros livros que li em agosto e que não são de banda desenhada. Li então 3 livros de banda desenhada nesta quinzena. O primeiro foi O A Arte de Voar, que é da autoria do Altarriba, do Altarriba Filho, e a personagem principal é o Altarriba pai, que se suicidou aos 91 anos. É um livro muito denso, muito difícil de digerir. Levei vários dias a ler esta banda desenhada. Não se deixem enganar pelo número de páginas, porque esta banda desenhada é dura, ela massacra-nos internamente, não sei dizer isto de outra forma. A Olga sugeriu-me que depois do Arte de Voar lesse o Asa Quebrada, que é a perspectiva, se não estou em erro, da mãe do Altarriba. Acredito que seja interessante, mas este livro deixou-me assim um bocadinho abananada e, portanto, quero ler relativamente seguido, mas não logo a correr porque eu estou um bocadinho traumatizada. Outra banda desenhada que eu li foi Os Ignorantes. Como eu vos tinha dito, é uma espécie de aprendizagem cruzada. Um autor de banda desenhada vai durante um ano conviver e trabalhar nas vinhas de um produtor de vinho e esse seu amigo também vai trabalhar com ele em banda desenhada. Não ilustrar nem nada disso, mas vai ler muita banda desenhada, vai com ele às reuniões com editores, vai às convenções de banda desenhada, vai ver as provas de cor quando dá impressão. Pronto, e o ilustrador também vai andar a podar, vai ver barris, vai provar 1001 vinhos, às vezes vai baralhar os sabores todos, pronto. É uma experiência engraçada de se acompanhar. Acho que do ponto de vista sociológico é um livro muito interessante, até mesmo para quem não gosta de vinho ou até mesmo para quem não gosta de banda desenhada. No entanto, não é um livro fenomenal, não vou dizer comprem isto já a correr, porque acho que há outras bandas desenhadas que se calhar merecem ser prioritárias. No entanto, eu comprei este livro a metade do preço, por exemplo, e aí sim, se calhar já vos aconselho a experiência, porque é uma arte completamente diferente do Kim, é muito mais clean, isto é muito mais fácil de ler, porque é tudo muito mais clarinho, muito mais espaçado, as letras são muito grandes, portanto isso tudo ajuda com que seja uma edição mais amiga do leitor. Pronto. A terceira banda desenhada que eu li, tal como vos tinha dito, só a li depois de ler o livro original, que foi então O Estrangeiro do Camus, e de seguida li então a BD. Esta BD é simplesmente uma adaptação. O que é que eu quero dizer com isto? Há livros de banda desenhada que são um resumo do livro original, é o caso desta, tem aqui um ou outro pormenor alterados que nem vejo necessidade, mas também não é significativo. Há outras que são uma banhada e há ainda aquelas, como por exemplo a Firma Pereira, que complementam o livro original e transformam em imagens aquilo que, quando da leitura do livro, nós não conseguimos visualizar. Alguma metáfora, alguma expressão muito característica. Portanto, a Firma Pereira é uma banda desenhada que, nesse sentido, é muito mais competente. Esta, pronto, não surpreende nem desilude. É uma adaptação. O Estrangeiro, ao contrário do que eu pensava, quer dizer, eu não pensava grande coisa sobre este livro, mas eu achava que o termo estrangeiro significaria outra coisa. Mas isto começa com um senhor que está no trabalho, recebe um telegrama a informar que a mãe faleceu. A mãe estava num lar, numa outra cidade, isto passa-se na Argélia, então ele informa o patrão que vai ter de faltar, não é? Para ir ao velório, ao funeral da mãe, apanha o autocarro, vai para esta localidade onde a mãe se encontra e durante o funeral ele não chora, não quer saber de nada, nem sequer sabe que idade é que a mãe tinha. As pessoas acham um bocadinho estranho, mas ok. Ele volta no dia seguinte, vai ao cinema com uma senhora, vai à praia, a vida segue como se nada tivesse acontecido, até que há um homicídio neste livro e mais, não digo. Gostei bastante de ler este livro, embora para mim este livro seja aquilo que o leitor quiser fazer dele. Por isso, aquilo que eu achei, um outro leitor pode não ter achado. Este livro faz parte assim de uma corrente mais existencialista do Camus, embora o próprio se calhar não concordasse muito com isto. Mas no início de agosto eu terminei um livro que já andava a ler há algum tempo
e que eu sei que suscita a curiosidade de alguns dos que me veem neste momento, que foi então o primeiro volume do As Mil e Uma Noites, edição da Primatur, com tradução do Hugo Maia. Esta edição foi traduzida a partir dos manuscritos árabes mais antigos, portanto não é aquela edição que circulou em tempos do Antoine Galland. É uma tradução que, a meu ver, que não percebo nada de nada do original e nunca pegarei nisso e, portanto, não tenho como comparar, mas parece-me uma tradução muito competente. Foi muito demorada, mas, nos entretantos, eu que já estava cansada de esperar pelo segundo e terceiro volumes, já me cruzei com traduções tão runhosas que pensei assim, ainda bem que existem os meias neste mundo da tradução, porque esta sim parece-me uma coisa que flui, que não sei se está totalmente correta, não faço a mais pálida ideia, mas a verdade é que para quem lê isto parece bastante competente. Tem um preâmbulo muito rico e muito extenso para preâmbulo, mas é o que é. Não vão sair deste preâmbulo as mesmas pessoas, vão sair muito mais cultas. O livro depois não tem muitas notas de rodapé, lá está, o preâmbulo ajudou nisso. Tem algumas, mas nada de muito exaustivo. O próprio tradutor faz essa consideração, não é? Diz que não quis colocar muitas porque quebra o ritmo de leitura e pronto. Às vezes sente essa necessidade porque isto é uma cultura muito específica e há termos que com o passar dos anos passaram a significar outras coisas e ele sente necessidade de mostrar isso ao leitor. Por isso, nada a apontar. Ainda só li o primeiro volume, não estou virada para começar o segundo tão cedo. Fui lendo isto muito devagar. Para aquelas pessoas que só costumam ler um livro de cada vez, se calhar aconselhava, no dia em que fossem ler este, a acompanharem intercalarem, aliás, esta leitura com outra, porque são muitas histórias. Não são 1001, mas sim, são histórias contadas à noite, são histórias contadas a um rei, todas as noites, pronto, acho que a premissa das 1001 Noites já se sabe. Há muitos mitos associados a este livro, mitos esses que o preâmbulo ajuda a refutar e a esclarecer, e são histórias muito pequeninas, ou melhor, cada noite é muito pequenina, mas a história pode ser muito grande, e estas histórias, isto é uma teia muito complexa. Se eu agora vos quisesse dar um spoiler sobre este livro, eu não conseguiria, porque eu li alguém no Goodreads que dizia que tinha lido uma história todas as noites e realmente assim é capaz de funcionar, se tiverem essa disciplina e autocontrole. Eu lia assim algumas, de vez em quando, não li isto tudo seguido, nem pouco mais ou menos, e o livro vai fluindo, mas é preciso ter em conta que isto é uma época específica, um contexto específico, e portanto o papel da mulher, a questão da violência, uma série de assuntos aqui tem de ser vista tendo em conta o contexto. Não podem ler isto a pensar numa Europa do século XXI. Pronto, é só para vos deixar aqui esta nota. E leiam As Mil e Uma Noites quando vos apetecer, têm de estar no espírito, mas eu acho que é um livro, muitas histórias, um livro que vale a pena conhecer. Já que estamos no modo clássicos, dizer-vos que li, finalmente, o Retrato de Dorian Gray e o Lolita. Não fiquei apaixonada por nenhum. É o que é. O Retrato de Dorian Gray, se me seguem no Instagram, já viram que eu partilhei aqui há umas semanas 2 excertos de livros diferentes, traduções diferentes. A edição que eu estava a ler era pavorosa, era assim uma coisa, olhem, complexa, desnecessariamente, antiquada, que eu fiquei, o que é isto? Eu nunca vou terminar este livro. Depois vi uma outra tradução que isto nem parece que estamos a ler a mesma coisa. E parei o livro que estava a ler, a edição que estava a ler, comecei a ler naquela, porque era um e-book, e esperei que chegasse o meu da Relógio d'Água e realmente depois li a maior parte do livro aqui e a coisa correu melhor. Ainda assim é um livro que também é uma coisa quase datada. A premissa é muito interessante, que é aquela coisa, aprendam comigo, aquela coisa que um leitor que está a emitir uma opinião diz sempre quando não quer falar mal do livro, que é, a premissa até é interessante, mas... E aqui o mas é que, ok, isto é sobre um Dorian Gray que vai pousar para um retrato e depois o retrato é que vai envelhecendo e não o Dorian Gray. Esta parte é muito interessante, há aqui personagens muito ricas neste livro, umas discussões assim mais filosóficas, mais morais, éticas, no ponto de vista da estética também essa parte é um bocadinho mais
meio agrado toda a gente, iria. Mas o livro... Não sei, houve alturas em que eu parecia que estava a mastigar esta história. Sei que na altura também os leitores eram diferentes dos leitores de agora, queriam ler com mais calma, tinham muito tempo para ler, as donzelas estavam à janela a ler estes livros, que saíam poucos, não é? Eram poucos publicados e tinham que fazer a coisa render, mas neste momento, pronto. Já colmatei esta minha falha, já conheço a história da Dorian Gray e o seu desfecho, mas, ok, não é um livro que eu vá correr dizer-vos para lerem, exceto se gostarem destes temas que eu mencionei, não é? Estas coisas da estética, da filosofia, da moral, isso sim. Um livro que eu já tinha tentado ler várias vezes, então, o Lolita, que não tinha tentado ler nesta edição, mas também não foi por ter mudado de edição que consegui terminá-lo. Eu consegui terminá-lo porque me pus na minha cabeça que era agora que ele ia ser concluído e que já estava mais do que na altura. E se tinha comprado esta edição, era para rentabilizar o investimento, não é? E o Lolita é, como toda a gente sabe, ou quase toda a gente, penso eu que sabe, porque isto é cultura geral, não é? O Lolita é uma história de pedofilia. Se vos disseram que é uma história de amor, essa pessoa precisa de tratamento, não é uma história de amor. É uma história de obsessão e quem acha que isto é uma história de amor provavelmente não sabe ler. Ou melhor, sabe ler, mas os seus níveis de literacia são um bocadinho baixos. Porque este narrador é tudo menos confiável, não é? Este é o ponto forte deste livro, é o narrador. No entanto, cansei-me de ver o Humbert, não é? Humbert, lá como é que o senhor se chama, e a sua Lolita a viajarem. E cansei-me desse pormenor. Claro que a história em si é abjeta. Ele basicamente casa-se com a mãe da Lolita para ficar próximo da Lolita, que era muito, muito jovem, não deixava de ser uma menina, e quer fazer com que o leitor acredite noutra coisa. E, portanto, não é uma história de amor. Por isso, mais não digo, só que o Nabokov era russo, foi escrito originalmente em inglês, que não era a língua materna dele, mas já era de uma riqueza muito grande do ponto de vista da escrita. Este livro foi recusado várias vezes por causa do tema, não é? Quer dizer, ainda assim, se eu acho que vale a pena ler, sim, mas não é o livro da minha vida, não é? Não é pelo tema que não é o livro da minha vida, é mesmo porque, apesar disso tudo, não me emocionou. O que é feito do narrador, provavelmente, mas ele não me emocionou. Claro que irrita, não é preciso estar aqui a dizer que uma história de pedofilia deixa qualquer um nervoso, irritado, com nojo, revoltado, a querer interagir com o livro quase, não é? Bater neste senhor, mas isso sim, mas isso era expectável. Não causou em mim nenhuma outra emoção que eu já não estivesse à espera de sentir. Se calhar é isto. E agora a minha desilusão do mês. Um livro que eu comprei com grandes expectativas, porque no ano passado tinha lido um livro deste autor, um autor contemporâneo, francês, do qual eu li o Relatório de Brodeck, se lembram, um dos meus livros preferidos de 2019. E então eu pensei, vou ler o Perfumes, um livro com o qual me cruzei em algures, e eu vou gostar muito porque isto é do Clavel. Se eu tivesse começado por este livro, eu nunca teria lido o Relatório de Brodeck. É o que é. Porque este livro, há muita gente que o adora, que acha que isto é belíssimo. Eu não acho. Eu acho que este livro é belíssimo para o Clavel. Para mim, não me diz absolutamente nada. São pequenos textos sobre, não diria perfumes, sobre odores, cheiros, não sei o que lhe queiram chamar. Até vou ver como é que isto se chama no original. Por acaso é perfumes, mas às vezes não é um perfume, não cheira bem. Ok, mas pronto. São memórias olfativas, no fundo. Todos os textos são pequeninos, 2 ou 3 páginas. Eu fui lendo 3 ou 4 por dia, exceto na reta final que queria acabar com isto, com este meu sofrimento. Tirando um ou outro que me fez recordar alguns momentos da minha própria vida, não é? A minha memória olfativa saiu aqui avivada, como o sabão, o velhice ou o casa de infância. Os outros não me disseram nada. Foi um suplício ler isto. Não recomendo, embora haja quem o adore. E acho isto muito
poético, muito belo. Eu cá não acho, mas pronto, se forem para esta leitura, lembrem-se do que eu disse. Vão por vossa conta e risco. Depois não digam que eu não avisei. Autores portugueses. Tenho aqui 4 livros. Um autor que eu acho que já passei dessa fase. Afonso Cruz, com O Princípio de Karenina. Eu que dizia que não ia ler este livro tão cedo, não é? No meu vídeo do book haul, eu não estou para aí virado. E no dia seguinte, a ter gravado esse vídeo, agarrei no livro e li-o um bocadinho no sábado à noite, um bocadinho no domingo de manhã e um bocadinho no domingo depois do almoço. Portanto, aqui entre as assentadas eu li isto. É um livro que se passa ali entre o Vietnã e o Camboja. É a história... é um pai que conta a sua história a uma filha, que se chama Karenina. Não é a Ana Karenina, nem nada que se pareça com o romance de Tolstói. E é isto, é um livro do Afonso Cruz. A escrita do Afonso Cruz, o ambiente criado tipicamente nos livros do Afonso Cruz. E por isso mesmo, diria que não me surpreendeu. Passei um bom momento, foi uma leitura assim muito fluida, feita no meu sofazinho, mas foi só isto. Não fiquei propriamente enamorada, nem fiquei irritada com o livro, não me desiludiu, não me surpreendeu. E pronto, foi um livro que passou. Um livro que me causou, por outro lado, sentimentos mais fortes foi este livro da Dulce Maria Cardoso, Os Meus Sentimentos. A tinta da China este ano vai-me levar à falência, porque tenho comprado e lido vários livros deles. Este eu li em conjunto com o João, da página Na Cama com os Livros, página do Instagram. O título é muitíssimo bem escolhido, embora assim à partida pareça uma coisa muito pirosa quase. O que esta capa cor-de-rosa também leva a crer. Olhamos para aqui, uma casinha, umas árvores, e eu... Mas já tinha lido o Retorno, e então percebi que esta capa não seria inocente. E não é. É uma capa da Vera Tavares. Depois tudo faz sentido a capa, faz sentido o título. E isto é o quê, então? É um livro sobre a Violeta, que é uma senhora que vende ceras depilatórias num mundo, num contexto em que as ceras depilatórias estão a sofrer uma crise, não é? Mas não é disso que o livro fala. Esta senhora tem um acidente de carro e a vida dela passa toda pela frente. E nós somos espectadores, não é? Desses momentos em que ela tem um acidente e tem ali todo um processar de memórias, de vivências. Ficamos a conhecer esta Violeta. A Violeta é uma senhora que no início começa por nos irritar, depois causa-nos outros sentimentos. Não é só a história da Violeta que está aqui, evidentemente, mas eu diria que isto é uma história de... Diz aqui o próprio Urbano Tavares Rodrigues escreveu isso numa opinião sobre este livro e é muito isso. É uma observação da decadência, não é? E é um estilo muito Dulce Maria Cardoso, não é? Que tem sempre este cunho muito contemporâneo e este dom de mostrar mulheres da atualidade no seu estado mais cru, mais desprovido de subterfúgios e de paninhos quentes, e por isso estou aqui inteiramente rendida a este livro. Continuo a preferir o Retorno, embora acho que se calhar este tem mais qualidade. Mas esta é a minha opinião e vale o que vale. Talvez lhe tirasse algumas páginas, mas o livro é na mesma belíssimo. Estou à espera da continuação do Eliette. Já agora eu continuo à espera. Também na Tinta da China. Li os 2 livros da Matilde Campilho. Sei que há aí umas polémicas com esta senhora. Ainda não li esse texto todo do Público, salvo erro. Mas é assim, independentemente das coisas que estão ou não relacionadas com a Matilde Campilho e a Tinta da China, que ao leitor pouco interessam, a verdade é essa. Este livro é poesia. Eu não sou apreciadora de poesia, já vos disse isto várias vezes. Raramente leio e quando leio a correr. Eu li este livro aos poucos, assim, às 30 páginas por dia. Fui saboreando, fui marcando os meus poemas. Também tenho aqui um ou outro texto em prosa, assim, uma prosa poética, que também são muito bonitos. Gostei bastante e por isso li o Flecha quase de seguida. O Flecha já não é poesia, é uma prosa poética. São histórias muito pequeninas, de uma página, 2 linhas ou 3. Não vos conseguiria dar spoilers de nenhum deles, aquele porque é poesia, isto é óbvio. E este porque segue muito a mesma onda, histórias muito curtas, algumas que para mim não dizem nada, se é simplesmente a Matilde Campilho a observar situações e a ver ali uma beleza que nem todos os leitores conseguem ver, e há outras que me dizem muito, e é essa a piada deste livro, embora seja um registro
que eu habitualmente não leia e não lerei muitas vezes, porque penso que me cansaria a mim, Silvéria, que gosto de um estilo de mais cáustico, mais cru, mais satírico e com histórias mais consistentes, não histórias curtinhas. No entanto, era como estava a apetecer no verão. Por isso, apesar de alguma deprimência, histórias curtas, agosto, calor, é o ideal, não é? E por fim, li o Serotonina, um livro que eu não tenho aqui, pus o post-it para não me esquecer de vos dizer. No entanto, já gravei um vídeo sobre ele, que ainda tenho de ver se faz sentido, porque eu gravei-o assim um bocadinho ao quente, estava assim um bocadinho efusiva. Não, e não adorei o livro, mas eu quis gravá-lo assim um bocadinho a quente, porque ele causa-me ali um misto de sensações e eu quis falar dele enquanto essas sensações ainda estavam muito presentes. Portanto, eu vou falar dele entretanto, dizer-vos só que o Michel Houellebecq, que é o autor, é assim ele tem um ar cientista maluco e ele é assim um bocadinho fora da caixa, efetivamente. O livro tem muitos temas, esse é talvez o defeito, tem muitos temas e depois, quando se quer ir para jogar em muitas áreas, depois se calhar não se marca golo, mas enfim, é um livro muito atual, como todos os livros do Michel Houellebecq são, ou pelo menos assim o dizem, mas não sei se lerei mais nada dele, ainda vou pensar. E pronto, isto foi tudo o que eu concluí em agosto, já estou cansada de falar. Dizer-vos só que em agosto comecei outros 2 livros que estou a ler em simultâneo, o que foi uma escolha muito inteligente. A Peneia da Tânia Ganho, 700 páginas, mas é uma letra muito grande, uma edição muito confortável de ler, não pelo peso do livro, mas pelo tamanho da letra, e uma nada confortável, A Piada Infinita, do David Foster Wallace, cuja tradução está neste momento da minha leitura a deixar-me aqui com um bocadinho de dúvidas, mas eu procurarei saber mais sobre isso. O que é que eu tenho a dizer sobre estes 2 livros? Este tema muito atual, uma realidade muito dura, quase certeza que nós já conhecemos alguém que passou por algumas coisas semelhantes às que estão aqui. Em suma, divórcio, quem é que fica com a criança e tudo o que os tribunais fazem a criança passar. A Nikita está a concordar comigo, porque ela também já esteve presente nas minhas leituras. E o Piada Infinita, que tem uma mancha gráfica que não tem piada nenhuma. É uma letra tão minúscula que eu precisava de uma lupa para ler isto. E as notas são ainda mais pequeninas. É um livro que, não sendo de linguagem complexa, tem um enredo muito complexo, muitas personagens, coisas muito... quase uma realidade alternativa em alguns momentos. É um livro que nos perturba e é um livro que está um bocadinho a dar-nos nervos. Portanto, eu estou no momento da minha leitura, que estou ali a 22%. Tenho lido quase todos os dias, assim quase religiosamente um capítulo por dia. Estou a ler com o André e com a Cristina Luís, do Linked Books. Mas eu confesso que se não estivesse a ler com eles, eu não sei se já não teria abandonado este livro, porque ele ocupa-me tanto tempo, ele esgota-me tanto. Para terem uma ideia, não consigo lê-lo à noite, depois de trabalhar. Normalmente leio de manhã. Se tomar banho e for lê-lo depois, não resulta, porque eu fico muito relaxada e o meu cérebro não está preparado para isto. Mas eu vou tentar continuar a ler isto. Pronto, é o que é. Por isso, muito obrigada a todos por participarem no Gosto ao Quadrado. Eu vejo-vos num próximo vídeo, provavelmente será sobre serotonina, se a coisa correu bem, senão esse vídeo não vai para o ar, logo veremos. E vejo-vos então numa próxima, e até lá, boas leituras, e portem-se bem, e leiam banda desenhada nos meses que bem entenderem o que importa a ler boa ideia. Vejo-vos então numa próxima, e até lá, portem-se bem. Adeus!